Vocês já jantaram? Graça e paz, igreja do Senhor. Está melhorando. Aleluia. Glória a Deus. Estamos nessa campanha, conquistando a terra prometida. Quem está aqui desde o primeiro dia? Estamos na terceira semana. Vocês que estão nos acompanhando em casa, Deus abençoe. E fica atento àquilo que Deus quer ministrar ao teu coração, porque existe algo da parte do Senhor que precisa ser derramado sobre a tua vida nesta noite. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, a partir do verso 26. Você que não trouxe a sua Bíblia, você pode acompanhar aqui no telão, mas abra o seu coração, porque existe algo poderoso da parte de Deus, para que você possa sair daqui de forma diferente. Amém? Você pode ficar de pé? Quem foi encontrando? Quem não tem a Bíblia, fica de pé da mesma forma, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos ler alguns versículos e Deus vai nos dar graça. Amém? Todos encontraram? Os demais que não trouxeram, acompanhem aqui. Está escrito: E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: Levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou-lhe a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? E então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram a uma certa água, e disse ao eunuco: Eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito, se creis de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou para o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Amém? Coloque a sua mão no seu coração, feche seus olhos, em nome de Jesus. E você pode começar a orar para que Deus possa dar um entendimento ao seu coração, aquilo que você precisa ser ministrado e não aquilo que você quer ser ministrado. E comece a orar pedindo ao Pai algo da parte dele conforme a vontade dele, porque ele está aqui nesse lugar e foi o próprio Espírito Santo que te conduziu para esse culto de adoração.
Meu Pai, nós estamos aqui, não como pedintes, mas sim como filhos e filhas também que vieram até aqui, porque são herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus, e o Senhor tem algo a liberar em nossas vidas, algo poderoso da tua parte, meu Pai, que nossos corações estejam rendidos à tua vontade nesta noite. E te peço no nome de Jesus, meu Pai, que toda e qualquer interferência maligna neste lugar bata em retirada no nome de Jesus. Aqui é lugar do Espírito Santo e há uma liberdade sobre este lugar para que o Senhor possa fazer aquilo que te agrada, aquilo que é a tua vontade. Toma-nos, ó Espírito Santo, nessa noite. Em nome de Jesus, se for necessário, Senhor, que pessoas sejam curadas, derrama cura sobre este lugar. Se é reconciliação, que pessoas se rendam novamente aos teus pés, assim como esse eunuco se rendeu e reconheceu que só o Senhor pode salvar. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podeis sentar em nome de Jesus. Fique à vontade. E o tema dessa palavra é: entendendo a palavra para conquistar. E eu acredito que alguns de vocês estão nessa campanha, na certeza que são filhos e também filhas que vieram receber algo poderoso da parte do Senhor, porque todo filho tem direito a uma herança. Amém? E nesse texto, aqui mostra que por 2 vezes o Espírito fala ao coração de Filipe e ele entende a palavra. E todas as vezes que nós estamos diante do Senhor e nós estamos em um culto de adoração, nós precisamos estar com um coração acessível para que a palavra dele venha penetrar e fazer aquilo que precisa ser feito. O eunuco, uma autoridade da rainha de Candace, ele estava numa adoração, no culto de adoração. E os escritos aqui relata que ele estava na sua carruagem, regressando para a sua nação e lendo um texto de Isaías que falava a respeito de Jesus. Mas esse texto não relata que nesse culto de adoração, nesse lugar de adoração, o que foi ministrado, mas eu acredito que essa palavra foi ministrada naquela adoração, naquele culto de adoração, e essa palavra começou a queimar no coração desse homem, e ele ia lendo e aquilo ia perturbando ele, porque ele queria algo mais da parte do Senhor. Era o homem que ia adorar. Quantos vieram aqui para adorar o Senhor? E eu acredito que o Senhor já recebeu a tua adoração. Ela subiu como um incenso agradável às narinas dele. Mas nós precisamos vir adorar e vir com o coração acessível, para que cada palavra venha adentrar o nosso coração, para que nós possamos tomar posse daquilo que é nosso por direito. Esse homem não entendeu a palavra. E quantas palavras já saltaram ao teu coração e você ainda não entendeu? Sabe, quando você entende a palavra, você vai obedecer a palavra e vai ser dirigido por essa palavra. Quando Filipe entendeu que precisava ir para o deserto, ele foi para o deserto.
E quando a palavra veio novamente ao seu coração através do Espírito Santo, para ele se achegar àquela carroça, novamente ele obedeceu a palavra. Todos aqueles que entendem a palavra vão obedecer a palavra. E quando nós obedecemos a palavra, a consequência da obediência é fazer com que nós sejamos conquistadores. Amém? Isso é uma realidade. Todo homem e toda mulher quer ser um conquistador, sim ou não? Mas você foi feito para conquistar? Não. O projeto original de Deus foi o homem dominante. E o homem, a princípio, ele entendeu a palavra, mas ele não obedeceu a palavra. É por isso que o homem foi feito para dominar, mas com a queda do homem, o homem precisou começar a correr, a se esforçar para conquistar. Quando Deus criou o homem, estava tudo preparado, o jardim estava preparado, as árvores estavam ali, e o papel dele era apenas usufruir daquilo que Deus já tinha colocado diante dele. O homem não foi feito para conquistar, o homem foi feito para dominar. Mas por não entender uma palavra e desobedecer essa palavra, o homem teve que começar a correr atrás para ser um conquistador. Amém? Vocês estão me entendendo? A obediência, ela vai trazer conquista para nossas vidas. Toda vez que nós obedecemos a palavra, é porque nós estamos entendendo a direção do Espírito Santo. Quando nós entendemos a palavra, nós andamos em direção a essa palavra. Abraão, ele entendeu. Deus falou com Abraão. E ele saiu de um lugar. Ele renunciou todo o seu projeto de vida, todo o seu aprendizado, por causa de uma palavra. Ele entendeu a palavra que o Senhor direcionou ao coração dele. E nós precisamos ficar atentos para aquilo que o Senhor tem direcionado para nossas vidas. Amém? Se realmente você quer conquistar aquilo que o Senhor já reservou para você, você tem que andar debaixo de uma palavra, você tem que andar debaixo de obediência, e você vai precisar andar debaixo de renúncia. Algumas conquistas é necessário renúncia. O estudante, quando ele quer passar no concurso, ele renuncia a muitas coisas: diversão, saídas, ele renuncia até mesmo estar na companhia de pessoas que ele ama, porque ele tem um objetivo. E nós também temos objetivos. Nós já fomos conquistados por Jesus para conquistar mais do que aquilo nós já conquistamos. Amém? Todos os homens que atentaram para a palavra do Senhor, eles conquistaram algo. A partir do momento que aquele homem ele começou a entender a palavra que estava escrita em Isaías a respeito de Jesus, ele quis nascer de novo. Nós entregamos nossa vida para Jesus porque nós entendemos que sem Jesus
não há salvação. Só podemos conquistar, até mesmo ser participante do reino, se nós entendermos que é através de Jesus que nós nos tornamos filhos de Deus. Amém? Em determinado momento, Deus já falou com vocês, na noite, nas madrugadas, na célula, nos cultos, em vigílias, e você não entendeu nada, você estava como Samuel. Porque quando Deus ele chama Samuel, 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 ele não entendeu. E ao invés de ele falar ao Senhor, ele foi falar a Eli. Mas a partir do momento que Deus usou Eli para despertar Samuel, e ele entender que era a voz do Senhor, Samuel teve um ministério poderoso. Sabe, algumas vezes que Deus falou com você, e você não entendeu, Deus vai usar alguém para te despertar a respeito daquela palavra, para que você possa conquistar algumas coisas, e até mesmo fluir no teu ministério. Amém? Algumas vezes as pessoas não entendem a palavra do Senhor a princípio, mas quando entende, as coisas começam a fluir. Quando você recebe a palavra, quando você entende a palavra, mas quando você não obedece essa palavra, é algo muito perigoso. Quando o profeta Samuel, ele vai até Saul e dá uma palavra para ele. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, a palavra do Senhor veio a Samuel. E a ordem era para aniquilar os amalequitas por conta de algo que os amalequitas tinham feito contra o povo de Israel. E quando essa palavra vem até o rei Saul, ele entende, mas executa por metade. Não adianta ouvir a palavra, entender a palavra e obedecer pela metade. A palavra do Senhor veio a Samuel. E assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque e Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, desde os boi até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Essa foi a palavra dirigida ao rei Saul. Até aí ele entendeu. Ele foi contra Amaleque, destruiu a cidade de Amaleque, mas só que ele ficou com os despojos, pegou o melhor e ainda fez refém o rei Agag. Era para ele aniquilar tudo. Ele entendeu a palavra, foi executar, mas não executou da forma que era para executar. Quando a palavra vier, e ela vai vir ao seu coração,
Execute por completo aquilo que Deus mandar você fazer. Porque quando você entende, você executa por completo, você obedece. Mas Saul, ele ficou com parte do melhor da nação de Amaleque. E por causa disso ele foi rejeitado. Quando você não obedece por completo a palavra do Senhor, há uma rejeição da parte de Deus. Mas se você não obedecer e voltar atrás e se arrepender, Deus vai te receber novamente. Amém? O reinado de Saul até Amaleque foi um reinado bem-sucedido. Mas depois de Amaleque foi um reinado sem a presença do Senhor. Quando você obedece à palavra, a presença do Senhor permanece sobre a tua vida, sobre o teu ministério e sobre tudo aquilo que você intentar fazer. Por causa da desobediência de Saul, Deus escolheu um rei segundo o seu coração, que andou na sua presença, que foi ungido, mas não apareceu a princípio, porque Deus estava preparando Davi em um lugar onde ninguém estava enxergando ele. O Senhor nos ungiu, Ele nos separou, e alguns ainda não apareceram, até mesmo não conquistaram, porque aquilo que Deus está preparando é algo grandioso da parte dEle, e quando vier a aparecer, muitos vão contemplar, porque é o próprio Deus que vai fazer com que isso aconteça. Não é coisa de homens, é coisa de Deus. Amém? Se você entender a palavra e permanecer nessa palavra, aquilo que você quer conquistar, pode ter certeza, isso vai chegar diante de ti. Amém? Mas você precisa obedecer a palavra para não ser rejeitado. Você precisa andar segundo essa palavra. Para quê? Para conquistar, para avançar. O ministério de Samuel foi debaixo da palavra, debaixo da obediência do Senhor, e isso ele passou para Davi. Algumas vezes, quando Deus dirigir a palavra para você, nem sempre vai ser no mesmo padrão, porque Deus ele opera na sua multiforme graça, e às vezes ele fala de uma forma, e depois ele muda a forma de falar. Às vezes ele faz de uma forma e depois ele faz de outra forma. Fique atento àquilo que Deus ele está falando ao teu coração. Quando a palavra do Senhor veio a Samuel para ungir a Saul, havia ali um padrão, havia ali uma forma, e ele obedeceu, e ele foi lá e ungiu a Saul. Mas quando a segunda vez veio, depois de Saul ser rejeitado, ele queria seguir o mesmo padrão e a mesma forma,
porque foi a primeira palavra que ele recebeu quando ele foi ungir a Saul. A palavra que ele recebeu: o homem a qual você vai ungir, ele se sobressai sobre todo de Israel, porque Saul era alguém bastante grande. E quando Deus estabelece novamente outra palavra para ele ungir a Davi, ele quer ir com o mesmo padrão, e não foi assim. E até mesmo ele ficou temeroso. Mas como eu vou ungir um rei novamente sem que o rei que aí está, ele perceba? Deus sempre vai te dar a direção, e a forma que Ele dá é para que se estabeleça aquilo que Ele já falou na sua palavra. O padrão ele vai mudar. E assim foi feito. Quando Samuel chega lá, ele queria fazer da mesma forma que ele fez com Saul. E Deus falou ao coração dele novamente, e ele obedeceu. Não atenta para a aparência do homem. E assim ele fez. E assim, Davi, ele se tornou o rei, mas ele não apareceu logo. Amém? Através do entendimento da palavra, através da obediência à palavra, pode ter certeza que conquistas chegarão diante de você. Amém? Todo profeta que ouviu a palavra do Senhor, ele fez aquilo que era para ser feito. Foi o homem de conquistas. Quando Elias, ele recebe a palavra do Senhor, para ele sair de onde ele estava, depois de ele dar um decreto diante de Acabe, e ele anda segundo a palavra a qual Deus colocou no coração dele. Deus o sustentou. Por alguns dias, o profeta Elias, ele foi sustentado porque ele deu ouvido à palavra do Senhor, porque o Senhor falou para ele: sai e vai até o ribeiro de Querite, lá eu vou dar ordem para que os corvos te alimentem com carne e com pão. E ele entendeu essa palavra. Enquanto havia água lá no ribeiro, todos os dias Deus estava providenciando pão e carne para ele. Quando você dá ouvido à palavra, Deus provê aquilo que é necessário na tua vida. Quando você obedece à palavra, Deus é que te sustenta. Uma coisa é certa: Deus não atende necessidades, Ele ouve clamor. Quando você começa a clamar e a buscar na sua palavra aquilo que é necessário na sua vida, Deus coloca diante de ti. Amém? Porque Elias, ele andou segundo a palavra, ele tinha uma necessidade, mas Deus estava suprindo a necessidade porque ele obedeceu a palavra a qual foi direcionada para ele. E quando o ribeiro secou, Deus dá mais uma palavra para ele. Ele entende essa palavra. Para onde ele vai? Para a casa da viúva. Existem coisas que Deus fala ao teu coração que é longe da compreensão humana. Deus falou para Elias: vai até Sarepta e lá eu vou dar ordem para uma viúva te sustentar. Isso não cabe na compreensão de nenhuma pessoa, ainda mais em Israel, porque as viúvas que precisavam ser, de uma certa forma, sustentado por pessoas.
Se Deus te deu a palavra e você entendeu, ainda que isso esteja além da tua compreensão, obedeça essa palavra, porque quem vai fazer é Ele, não é através da tua força e não é através do teu braço. E quando Deus deu a palavra para ele ir até Sarepta, que lá haveria uma viúva que daria sustento para ele não questionou, mas sim, ele foi até aquela viúva. Até a própria viúva, a princípio, ela não entendeu a palavra do homem de Deus. Porque o que ela tinha era a última refeição para ela e para o seu filho. E o que ela diz? Vou fazer segundo a tua palavra. Quando entendemos essa palavra, se cumpre o que está escrito no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 20, no versículo 20. Crê no Senhor seu Deus e estareis seguro. Crê nos seus profetas e prosperareis. É a palavra. Quando você entende isso, se você realmente crê em Deus e você entende essa palavra e anda direcionado por essa palavra, você vai estar seguro aonde você estiver. E se você crê nos seus profetas, você vai prosperar, você vai conquistar aonde você for e o que você fizer. Pode ser algo muito simples, mas é segundo a palavra. Quem entende a palavra e obedece a palavra, conquista, prospera, avança. Amém? É isso que o Senhor, Ele quer fazer na vida daqueles que entendem a palavra. Enquanto não choveu, enquanto Elias estava em Sarepta, na casa daquela viúva, todos os dias tinham provisão da parte de Deus, porque era o próprio Deus que fazia a farinha aumentar e o azeite também aumentar todos os dias, porque ela creu na palavra do homem de Deus, do profeta, e aquilo era prosperidade na vida dela, provisão todos os dias. Atente para a palavra dos profetas, ele vai te dar direcionamentos. Amém? Aleluia. Existem algumas conquistas que Jesus, ele vai entregar quando você entender a palavra dele. Mas existe algumas conquistas que você vai receber quando você crê na palavra do homem de Deus, que é cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? O profeta João, ele sabia da palavra e da promessa a respeito de Jesus. E quando Jesus se achega até ele, ele diz: eu que preciso ser batizado por ti. Mas ele sabia que ele estava preparando o caminho para Jesus. E quando Jesus se chega até a ele, ele diz: não, eu preciso ser batizado por ti. Mas Jesus disse: não, convém que se cumpra toda justiça. Convém que a palavra, ela se cumpra. E quando Jesus ele foi batizado, os céus declarou para todo Israel e até mesmo para o inferno que Jesus era o Filho amado do Pai, em quem ele tinha prazer. Um dia, quando você se rendeu diante de Jesus, você entregou a sua vida para Jesus, você recebeu Jesus,
foi declarado que você é filho, que você é filha. Você conquistou isso através da sua renúncia. E os céus e o inferno sabe que você é filho de Deus, é filha de Deus, por causa da sua entrega. E Satanás, ele sabia quem Jesus era. E Jesus também sabia quem ele era. E Jesus entendeu para que ele veio, qual era o propósito dele aqui na terra. Quando você entende a palavra do Senhor, você entende qual o propósito de Deus para a sua vida. Mas quando você não entende a palavra, o Senhor pode usar alguém como Ele usou Filipe, para que haja uma revelação da parte dEle, para que você venha obedecer e conquistar. Jesus, Ele concluiu o seu ministério. Ele sabia qual era o propósito a qual Ele veio. Os homens que andaram com Jesus, a princípio, eles não sabiam qual era o propósito a qual Deus vinha, mas Jesus veio, mas sempre Jesus, ele estava falando a respeito qual era o propósito dele. E no capítulo 16, Pedro tem a revelação de quem Jesus era. Mas ele não entendia o propósito a qual Jesus veio. Porque quando Pedro, ele tem a revelação de quem Jesus era, e quem Jesus é, o Filho de Deus, o próprio Jesus dá uma revelação para ele, e mostra o propósito dele, e mostra a direção a qual ele tinha que andar. Porque quando o Espírito Santo te revela quem Jesus é, ele revela qual é o teu propósito aqui na terra. Mas quando você não entende o propósito de Jesus, você pode querer fazer com que esse propósito não se cumpra até mesmo na tua vida, porque Pedro, ele entendeu quem Jesus era, ele recebeu um propósito da parte de Jesus, mas depois que Jesus alertou ele novamente, qual era o propósito dele, que era ir para Jerusalém, sofrer na mão das autoridades, ser crucificado, morrer e ressuscitar ao terceiro dia, Pedro não estava entendendo essa parte. E quando Jesus, ele coloca diante de Pedro isso, e ele não entende, é necessário que o próprio Jesus repreenda Pedro. Quando você não entende o seu propósito, quando você não entende a palavra, quando você não obedece essa palavra, pessoas vão ser usadas para te corrigir e para te repreender. E aceite a correção, aceite a repreensão, e entenda que isso faz parte do propósito de Deus para a tua vida. Amém? Quando Jesus, ele quer fazer algo na tua vida, ainda que você não entenda, ele faz, para depois você entender. No capítulo 5 do Evangelho de João, o homem estava à beira de um tanque de Betesda, e não somente ele, eu creio que centenas de pessoas. João capítulo 5, depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subia a Jerusalém.
Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, ou em hebraico, em outras versões, o qual tem 5 alpendres, e neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava e qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Ele não entendeu. Ao invés de ele dizer que sim, ele respondeu ao Senhor: não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Há uma palavra direcionada para nossas vidas, e às vezes nós não entendemos, mas Jesus, ele interfere e faz com que aconteça em nossas vidas, mesmo que nós não venhamos a entender. Aquele homem estava muito tempo ali, e com certeza ele queria ser curado, mas havia uma concorrência muito grande. A maior conquista daquele homem era ser curado da sua enfermidade, que há muito tempo ele estava ali. Mas quando Jesus direciona a palavra para ele, ele não entende nada. Ele vê a situação e vê a concorrência. Não olhe nem para a situação e não olhe nem para as pessoas que estão ao teu redor em grande número, mas olhe para aquele que pode dizer para você: levanta-te, toma o teu leito e anda. Glória a Deus. O homem não estava entendendo, mas Jesus queria fazer, porque sabia da sua situação, sabia da concorrência, e aos olhos dele, ele nunca ia conseguir descer aquele tanque, porque havia várias pessoas ali naquele lugar, ano após ano, tentando conquistar a sua cura. Mas um dia, alguém dirigiu uma palavra para ele, mesmo se ele entender essa palavra, Jesus o curou. Amém? Existem algumas conquistas que não vai depender de homens e nem de você, mas sim de uma intervenção divina. E quando Jesus ele quer intervir, ninguém pode impedir. Amém? E haverá conquistas que Deus vai usar homens para que você conquista. E quero dizer uma coisa para vocês: se até hoje você não conquistou algumas coisas, começa a celebrar com quem está conquistando do teu lado, porque quando você celebra com quem conquista, outros vão celebrar tuas conquistas também. Glória a Deus. Aleluia. E Deus vai usar homens cheios do Espírito Santo para que você possa conquistar. Estou finalizando. Quando Pedro e João, eles vão para o templo, cheio do Espírito Santo, depois de uma pregação, de ter conquistado milhares de pessoas para Jesus através da pregação. E eles vão para o templo. E ali havia um homem que estava lá paralítico. O que aquele homem queria? Apenas esmola, algo insignificante.
Mas o que aqueles homens cheios do Espírito Santo queria dar para eles era aquilo que eles já tinham provado. E quando eles vão adentrar o templo, está lá em Atos 3, muito já falamos a respeito disso. E quando nós entendemos que Deus ainda usa homens cheios do Espírito Santo para que nós venhamos conquistar também, e nós cremos nisso, pode ter certeza que nós vamos conquistar. Eles só queriam uma esmola, e aqueles homens não tinham esmola, mas tinha a cura da paralisia daquele homem. Porque eles declararam para aquele homem: não tenho prata e não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho, eu te dou. Levanta-te, ser curado. Sabe, você que já se rendeu e é cheio do Espírito Santo, você pode liberar sobre a vida de algumas pessoas o mesmo que os apóstolos liberaram sobre a vida daquele homem. Mas para isso você precisa crer nessa palavra. Você precisa entender e obedecer essa palavra. Os discípulos, eles entenderam. Antes de Jesus subir aos céus, Jesus falou algo poderoso para eles. Vocês precisam conquistar discípulos. Vocês têm também que crer que onde vocês forem, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Vai ser em você e através de você, porque Ele está conosco todos os dias. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Quando Filipe falou para o eunuco a respeito de Jesus, porque ele não estava entendendo aquela palavra, ele entendeu que Jesus era o Filho de Deus e poderia salvá-lo. E quando você entende isso, quando você entende a palavra, você vai conquistar. Aqui há alguns objetos, porque vocês entenderam que através de cada objeto desses, através da oração, a realidade dessas pessoas e aquilo que você quer conquistar vai acontecer. Amém? Os obreiros aqui, vamos orar pela conquista dessas pessoas. Amém? E vocês colocam a mão no coração de vocês aí, em nome de Jesus. Feche seus olhos, porque o Espírito Santo vai liberar sobre a tua vida uma conquista na saúde, assim como Ele fez lá no tanque de Betesda. Ele ainda hoje faz, Ele ainda hoje libera. É pelo poder que há no nome de Jesus.
Ele vai te curar, Ele quer te curar. É na autoridade que há no nome de Jesus. Senhor, eu quero declarar, segundo a tua palavra, aquilo que nós pedimos em nome de Jesus, crendo, assim nós vamos receber. E eu entendi essa palavra. E é na autoridade que há no nome de Jesus, toda enfermidade mandada, adquirida ou jogada, ser curado agora no teu físico, pois na tua alma. Senhor, aqui são apenas objetos, fotos, cartas, mas através das mãos do apóstolo Paulo, as pessoas levavam os lenços e ele ungia, e as pessoas que o recebiam eram curados, os demônios, os espíritos imundos batiam em retirada, porque pessoas eram libertas. O Senhor é o mesmo, ontem, hoje, eternamente, através do entendimento da fé e da tua palavra. Libera sobre esses objetos a conquista a qual cada um veio buscar neste lugar. Se é a salvação de um familiar, libera a salvação, libera libertação, restauração, libera a cura. Nós entendemos a tua palavra, e é pelo poder que há no nome de Jesus, é pelo sangue de Jesus, que nós reivindicamos aquilo que nós queremos conquistar. E o Senhor sabe do anseio do nosso coração, e assim seja feito, para a glória e o louvor do teu nome. Amém. E graças a Deus. Você que crê, aplaude ao Senhor.